Jesus é o Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra. 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler comigo esse versículo? 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém. João escreveu essa carta para filhos de Deus. E ele virou para os filhos de Deus e falou assim: não ameis o mundo. Parece até algo contraditório você virar para um filho de Deus e falar: não ameis o mundo. Porque se deduz que o filho de Deus não ame o mundo, não é isso? Mas por que fala isso? Por que a palavra de Deus registra: não ame o mundo? Isso mostra para nós que nós, filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, podemos amar o mundo. A gente pode acabar caindo nesse perigo de amar o mundo. E a palavra começa com não. Não. Como é difícil, a gente tem dificuldade com não, não é isso? Você já viu criancinha? Como ela tem dificuldade com não? Não, aí ela faz. Não vai, ela vai. Não. Nossa natureza, ela tem uma certa resistência com o tal do não. Deus não tem problema nenhum com o não. Os 10 mandamentos, acho que 7 começa com não. Deus não tem problema nenhum com o não. Mas a nossa natureza tem. E aqui João começa: não ameis o mundo. Isso mostra que você e eu podemos acabar caindo nesse perigo de amar o mundo. O mundo moderno de hoje tem uma dificuldade em encarar um não que eu vou te contar. Não pode falar não para as crianças porque vai traumatizá-las. Vai traumatizar, vai deixar a criança com problema. Não é assim que fala. Não pode dizer não. Alguns educadores mudaram um pouco essa forma de agir, de falar. O Senhor é um melhor educador de todos. E Ele diz: não. Não tem meio termo aqui, irmãos. É não. Não ameis o mundo. Essa é a palavra de Deus para você e para mim. E mundo aqui, nós já vimos algumas mensagens anteriores. Significa o sistema criado. É o sistemão que Satanás criou aí no mundo. O cosmos. Todo esse arranjo no qual nós estamos inseridos, que Satanás orquestrou para atrapalhar o homem criado para manifestar Deus. Deus criou você para que manifestasse a Ele. Deus nos criou para que a gente fosse a expressão de Deus. Satanás faz o quê? Ele cria um sistema e te coloca, e te enfia, e te seduz, e te atrai para esse sistema para justamente apagar essa expressão de Deus. Isso nós chamamos de mundo. Só que, é claro, Satanás é muito sábio, ele não vai te colocar uma coisa horrível. Vai colocar uma coisa bonita, cheirosa, saborosa, boa, para te seduzir e me seduzir. Então, todo esse arranjo ordenado que nós vemos aí hoje, esse sistema, e esse sistema ele é vasto, ele é amplo, ele é muito amplo. Ele é composto da religião, é composto da cultura, é composto de moda, da educação,
da indústria, comércio, do entretenimento. Tudo isso compõe o mundo, o sistema. E sabe como que Satanás consegue êxito nisso tudo? Utilizando a nossa concupiscência, o pecado que habita em nós, para levar adiante isso tudo. Nós temos, irmãos, as nossas concupiscências dentro de nós. Vontade de prazer, de satisfação, busca, necessidade de sustento, de anseio, de anelo, de ambição e várias coisas. E o inimigo usa justamente isso para nos atrair para o sistema que ele criou, para nos envolver e nos seduzir, e abafar, e anular a vida de Deus na nossa vida. Todo esse sistema, ele jaz no maligno. Por isso que João 5, 1 João 5,19 fala: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não tem solução para esse mundo. Ele jaz, ele já prostra, já está prostrado. E a base para que a gente possa vencer o diabo é não amar o mundo. Essa é a base da nossa vitória. Se você ama o mundo apenas um pouquinho, você já dá base para o diabo na sua vida. Por isso que a palavra fala: não ameis o mundo. E ele ainda diz assim, ó, nem as coisas que há no mundo. Não dê base para Satanás te derrotar. Não ceda nem um espacinho de amor no seu coração em relação ao mundo. E ele diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós amamos o mundo, o nosso amor para com Deus esfria. Não dá, irmãos, não dá para amar os dois ao mesmo tempo. Tá? Não tente conciliar o amor de Deus com o amor no mundo. Você é chamado de santo, não é à toa. Não é apenas uma expressão. É porque de fato você é santo. É porque você é separado. Não dá para amar o mundo e amar a Deus. Esse é o tipo de amor que não dá para dividir. Não tem espaço para os dois. Ou tem um, ou tem o outro. Um amor substitui o outro. Quanto mais você ama a Deus, menos você ama o mundo. E vice-versa. Quanto mais você ama o mundo, menos você ama a Deus. E a amizade desse mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4 diz assim: infiéis. E essa palavra infiel, irmãos, no original, ela significa adúlteros e adúlteras. Então o versículo começa assim, ó: adúlteros e adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá nem para ser amigo. Que dirá amar, então? Quem é amigo? Quem ama. Quem ama é amigo. Não dá nem para ser amigo. Não pode nem ser amigo do mundo. Muito menos amá-lo. O versículo 5 de Tiago 4 diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Olha só esse versículo, irmãos. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. É com ciúme que por você anseia o Espírito que ele fez habitar aí dentro de você. É com ciúme que o Espírito te aguarda. Ele anseia por você. Ele quer o seu amor. Imagina o sentimento do Espírito quando você está amando o mundo.
Ele está aí dentro, ansioso por você. E você vira para ele e fala assim, espera aí que eu estou amando o mundo. Espera aí que eu estou amigo do mundo. Para pensar na tristeza que nós causamos no espírito. Você acha que é em vão que a Escritura afirma isso? Não é em vão, irmãos. É porque o Espírito anseia. Ele anseia por você e por mim. O que você escolhe? Amigo do mundo ou amigo de Deus? Amar o mundo ou amar a Deus? Todos os dias, irmãos, nós temos diante de nós essa escolha. Todos os dias. O que leva um filho de Deus a amar o mundo? Já parou para pensar nisso? Um filho regenerado, que foi salvo, que ganhou a vida de Deus, que tocou no amor de Deus. O que leva um filho de Deus a amar o mundo? Apocalipse 2, aquela palavra de Deus para a igreja em Éfeso, 2:4, ele fala, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quando você abandona, quando nós abandonamos o amor, o primeiro amor, o amor daquele desfrute de Deus, nós automaticamente passamos a amar o mundo. Há uma troca. O amor de Deus vai saindo e o amor do mundo vai entrando. E não existe neutralidade nisso. Que isso sirva de alerta para nós. Não tem meio termo. Ah, não, eu não amo o mundo, mas também eu estou mais ou menos com Deus. Não existe. Ou eu estou firme, amando o Senhor, ou eu estou amando o mundo. A palavra fala, lembra-te, arrepende-te e volta. Lembra-te, arrepende-te e volta. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Que amor é esse? É o amor que te leva a amá-lo. Sabia que você e eu só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro? Deus é amor. Ele entrou para dentro de você. Aí dentro de você Ele te faz amá-lo. Por isso que 1 João 4,19 fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não tivesse me amado, eu não o amaria. Você consegue compreender isso? Que você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro? E quando fala que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, olha o perigo. Se o amor do Pai não está em mim, eu não consigo amá-lo. E o que tira isso é o mundo, que anula esse amor de Deus em mim. Você já pensou na dimensão desse versículo? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro? Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou. Então, irmãos, mundo, esse sistema criado pelo inimigo, cada coisa, cada pessoa, cada questão nesse mundo, tudo tem sido sistematizado pelo maligno. Tem sido usado pelo maligno para alcançar o seu objetivo. Quando nós olhamos tudo isso, falamos, puxa, nós estamos inseridos nisso aí, vem aquela questão, para onde nós vamos então? O que nós vamos fazer? Para onde iremos? Resposta simples, correr para Deus. Junto ao trono da graça. É para lá que eu devo ir. Você está envolvido de uma coisa chamada mundo. No trabalho, em casa, na escola. Em todo lugar você está envolvido. O tempo todo bombardeado por uma coisa chamada mundo, por uma influência do mundo. O que faremos? Correr para o Senhor. Amar o Senhor. Ir até o trono da graça. Por isso que Hebreus fala, acheguemo-nos. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos. Isso é um convite para mim e para você. Achegue. A salvação nossa está em achegar ao trono. O que eu vou achar lá? Misericórdia e graça. O que você vai achar no trono hoje? Misericórdia e graça. O que você vai achar no trono mais para frente? Juízo. Então corra para o trono hoje. Porque hoje você acha misericórdia e graça. Na volta do Senhor nós vamos achar apenas juízo. Mas agora, ainda nessa era, nós podemos achar misericórdia e graça.
Então corra para o trono. Cada pessoa, cada questão, cada coisa, está tudo sistematizado para nos envolver. E nós precisamos de refúgio e de proteção, e a nossa proteção está no Senhor. João escreveu isso para os filhinhos, 1 João 2,13, no final do versículo, ele fala: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Pergunto, você é jovem ou velho? Você é jovem ou velho? Nós temos que ser jovem, irmãos. Nós precisamos ser jovem. Não é fisicamente, não. Jovem na vida. Forte no espírito. Quem vence o maligno? Os jovens. Se ficar velho, nós não vamos conseguir vencer o maligno. Se a nossa vida espiritual envelhecer, se a nossa leitura da palavra ficar velha, se a nossa oração ficar velha, se a nossa consagração envelhecer, nós não vamos conseguir vencer o maligno. Precisa renovar tudo isso e tornar isso tudo jovem. Como é que os jovens vencem o maligno? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Todos os dias nós corremos para a palavra, para que ela promova salvação em nós. Pela experiência dos irmãos, como você tem sido livrado pelo fato da palavra de Deus habitar em você? Quantas circunstâncias você não se depara no seu dia a dia, momentos de decisão, de escolha, e você sabe, isso sim, isso não, por causa da palavra, por causa do discernimento da vida. E esse discernimento, irmãos, é tudo no tempo que nós estamos vivendo. Porque não há hoje discernimento. As pessoas aí fora não têm discernimento. O mundo hoje se encontra numa situação igual um paciente na mesa de cirurgia, prostrado, anestesiado, sem sensibilidade alguma, totalmente entregue. E muitos filhos de Deus também podem estar nessa condição. Não discerne mais nada, sem discernimento algum. É isso que o mundo faz com as pessoas. Isso que o mundo faz conosco. O mundo embriaga, o mundo anestesia, o mundo anula a vida, o mundo mata, o mundo sufoca. E o Senhor o tempo todo está sempre nos ajudando e nos alertando. Nós sabemos disso na experiência. E cabe a nós, quando for alertado pelo Senhor, voltar. E nunca endurecer. Se nós endurecermos e insistirmos na nossa dureza, pode acontecer uma coisa muito séria conosco. Tem um princípio disso. Vou ler para os irmãos em Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, olha agora, Deus entregou. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Nós vamos continuar a leitura, mas antes eu vou só falar alguma coisinha. Deus entregou. Quando o homem insiste no seu erro, Deus o entrega. Deus está sempre falando ao nosso coração, sempre nos alertando, sempre nos chamando ao arrependimento, ao quebrantamento. Quando nós nos endurecemos, Deus pode nos entregar.
Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Veja se não é o que nós temos vivido hoje. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Esse versículo também fala, os entregou Deus. Versículo 27. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Até aí. Tem 3 vezes Deus entregando. Entregou tais homens à imundícia, os entregou às paixões infames, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quando o homem insiste, aqui, irmão, você pode falar para mim, André, mas isso aí é para os incrédulos. Sim. Eu já vou chegar lá num outro exemplo. Quando o homem insiste em endurecer-se contra Deus, ele pode ser entregue. É isso que você quer? Então fica. É assim mesmo? Então entrega. De Deus, a palavra fala, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Os homens de hoje perderam a sensibilidade. Não tem percepção, não tem ideia do que está acontecendo. É como um paciente na mesa de cirurgia, inerte. Deus os entregou. É uma disposição mental totalmente reprovável. É ou não é? Quando você vê alguém falar, você fala, não é possível que essa pessoa está falando isso. É, porque foi entregue a uma disposição mental reprovável. Quando Deus entrega alguém à sua própria miséria, essa situação é terrível. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 4 de Oséias. Oséias capítulo 4. Eu vou ler esse capítulo todinho para os irmãos. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. E castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das tuas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de pau, e a sua vara lhe dá resposta,
porque o espírito de prostituição os engana, e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem em vossas noras, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado, Judá. Nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor os apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos? É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Esse capítulo é uma acusação ao povo de Deus que estava amando o mundo e fazendo tudo aquilo contrário à vontade do Senhor. E o profeta Oséias veio e falou isso para o povo. Interessante, versículo 17, eu vou ler na King James, ele diz assim, Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Outras versões fala assim, deixai-o, deixa. Está entregue aos ídolos, deixa. Igualzinho Romanos 1, Deus os entregou. Deixa. Quer insistir nisso? Deixa. Percebe, irmãos, o perigo quando nós nos endurecemos contra Deus? Já pensou se Deus virar para mim e falar, o André está assim? Deixa ele. Já pensou se Deus pensar isso de cada um de nós? Está assim, está duro, não quer voltar, não quer arrepender? Deixa. Versículo 6 de Oséias fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É justamente, na parte A do versículo, é justamente o que falta hoje. Conhecimento, discernimento da era que nós temos vivido. Nós estamos expostos. E o versículo 11 de Oséias 4 diz, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Sensualidade, vinho e o mosto. Se você olhar na internet, mosto é aquela pasta da fruta antes de fermentar. Ainda nem tem o álcool ainda, é só a parte docinha. O vinho nós sabemos que tem a parte do álcool. O mosto não chegou a ter o álcool ainda, ele é só docinho. Mas tanto um quanto o outro tiram o entendimento. O que é isso, irmãos, em figura? O mundo, ele tem a sensualidade, ele tem o vinho que te dá uma certa alegria e te embriaga, e ele também é doce. Isso tudo, se nós formos comer, se nós nos lambuzarmos, vai tirar de nós o quê? O entendimento. Tira o entendimento. E quando nós perdemos o entendimento, nós não sabemos mais para onde ir. É igual o embriagado, ele não sabe para onde ele vai. Nós nos tornamos um paciente na mesa de cirurgia. Sabe de mais nada, está totalmente entregue. Envolver-se com o mundo tira nosso entendimento, a nossa percepção. Amar o mundo tira o nosso entendimento, a nossa percepção. Então, não amar o mundo é a base para vencer o maligno. Não dê base para o diabo no seu coração, na sua vida. Sempre que a gente se abre um pouquinho ao mundo, nós estamos dando base, terreno para o inimigo. Salmo 119:9 fala assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De que maneira você pode guardar puro o seu caminhar?
observa seu caminhar na palavra de Deus. Olha o seu viver. Está segundo a palavra de Deus? Amém. Temos que ter a palavra como baliza. Não se abra para as ideias do mundo. Se abra para as ideias que a palavra nos dá. Não se deixe levar pelos princípios do mundo, se deixe levar pelos princípios da palavra. Não se levante contra, se levante contra e nunca se levante a favor do mundo. Os princípios do mundo hoje são totalmente contrários aos princípios de Deus. Nós somos bombardeados pelos princípios do mundo. Isso aí ninguém precisa fazer esforço nenhum, porque isso é bombardeado o tempo todo. A questão é, nós somos bombardeados pelos princípios de Deus? Nós precisamos ser. E como que nós seremos? Quando nós formos para a palavra. Os princípios de Deus vai bater no nosso coração e nos dar condições de refutar os princípios do mundo. Virgindade. Esse é um assunto totalmente cafona no mundo. Já é papo derrotado aí no mundo. Mas esse princípio permanece até hoje nos princípios de Deus. Mas e aí no mundo? Isso é bobagem. Santidade no casamento. Fidelidade no casamento. No mundo, isso é tranquilo. Fazendo bem feito, não tem problema nenhum. Mas o princípio de Deus continua sendo pecado. Irmãos, os princípios de Deus são os mesmos. Mas os princípios do mundo vão se mudando, vão mudando. E nosso viver tem que ser no padrão do Senhor. Então, irmão, não confie no mundo. Nem nas coisas que tem no mundo. Isaías 30, capítulo 30 de Isaías. Versículo 1 a 3. Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio de Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Não confie no mundo. Aqui o Senhor vem nos advertir. O povo estava sendo perseguido pelo exército de Senaqueribe, e o povo foi correr atrás do Egito para pegar refúgio, para pegar socorro, pegar proteção. Nós sabemos o que significa o Egito. O que é descer para o Egito? Nós sabemos que isso é ir para o mundo. Aqui, ó, nós podemos às vezes, olha só, fazem aliança. Quantas vezes o nosso viver não faz aliança com as coisas do mundo? E aqui a palavra fala, sem a minha aprovação. Versículo 2, descem ao Egito sem me consultar. Para que vai? Por que às vezes nós vamos para o Egito, irmãos? Buscar refúgio. Não faça isso, não busque refúgio no Egito. Não busque abrigo no Egito. Não faça aliança com o Egito. Porque se nós buscarmos o refúgio no Egito, ela vai se tornar em vergonha. E se nós buscarmos abrigo no Egito, vai se tornar em confusão. Confusão. Não vamos saber mais discernir nada. Virou uma confusão. Busque refúgio no Senhor e na sua palavra. Por isso que João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Voltando em João, versículo 16, ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui João fala das coisas do mundo. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência da carne é o desejo ardente do nosso corpo, do nosso ser. Concupiscência dos olhos é o desejo ardente da alma que nós temos, através dos nossos olhos. Você olha, você cobiça, a sua alma é extremamente alimentada por aquilo que você está enxergando. E a soberba da vida é o orgulho, a ostentação, exibição, confiança nos bens, confiança naquilo que você tem. Isso é soberba.
Essas são as coisas que o inimigo usa para nos introduzir e nos fazer viver o mundo. A concupiscência dos olhos, da carne e do mundo. Quando Adão e Eva comeram, irmãos, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o elemento maligno entrou para dentro da humanidade. Entrou para dentro da carne do homem. E nós sabemos, pela experiência, que o pecado habita em nós. O Nélio compartilhou no final de semana passado sobre o pecados e pecado. E lá em Romanos 7, diz sobre essa questão do pecado habitar. Versículo 17. Romanos 7, 17 a 20, diz assim, ó. Isso aqui é Paulo falando. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Esse pecado habita nele por quê? Porque Adão pecou. E o pecado habita em nós. E olha só, irmãos, por causa disso, existe a concupiscência da carne. Por causa desse pecado que está ainda habitando na nossa carne mortal, existe essa concupiscência. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Existe um conflito no interior. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Isso é conflito. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Vê se isso não é conflito. Você já viveu esse conflito? Eu creio que sim. A gente quer fazer o certo e não dá conta. A hora que você menos espera, você fez errado. Aí você fala, por que eu estou tentando não fazer isso? Na hora que você vê, você já fez errado. Isso é porque o pecado habita na carne. E essa carne, isso se torna a concupiscência da nossa carne. E o versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então a concupiscência da carne tem a ver com o pecado habitando em nós. E a palavra de Deus nos alerta em Colossenses 3,15 quanto a isso. Ela diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Até li há pouco tempo isso aqui para os irmãos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O pecado habita? Habita. Tudo bem, mas então vamos fazer morrer a natureza terrena. Que jeito? Indo para a cruz, indo para a palavra de Deus. E aí o versículo 8 de Colossenses 3 fala, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Vamos nos despojar de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Despojar. O que é despojar? É arrancar, tira isso daqui. E isso não saia da sua boca, que isso não seja o seu viver, não seja o nosso falar. Despoje, despoje. E o versículo 10 de Colossenses 3, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o quê, irmãos? Para o pleno conhecimento, que é justamente o que falta, conhecimento, discernimento. Quando nós nos revestimos do novo homem, olha só, nós somos refeitos para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós somos restabelecidos novamente à normalidade, ao discernimento. Isso tudo, irmãos, é uma luta contra a concupiscência da carne. Nós temos também a concupiscência dos olhos, é aquele desejo ardente, quando a gente olha e cobiça. Tiago fala, né, Deus a ninguém tenta, mas o homem é tentado pela sua cobiça. Ele olha, deseja, aquilo gera e vem a morte. Quando esse fruto entrou para dentro do homem, ele corrompeu o homem. E hoje, irmãos, quando nós recebemos Deus, Deus está hoje trabalhando de dentro para fora. Mas esse pecado e essa concupiscência dos olhos, ele trabalha de fora para dentro. Pode passar aí, irmão. Tem uma figura muito conhecida, que os irmãos vão conhecer, do homem tripartido. Essa figura aí, ó. Deus, esse círculo, primeiro círculo, Deus entrou para dentro do seu espírito, é a parte mais interior do seu ser. E ali ele te transformou, te salvou, restaurou, regenerou, te fez um novo homem. No seu interior, no seu espírito. E hoje ele trabalha do seu espírito para a sua alma, para ganhar a sua mente, a sua vontade, a sua emoção. Por isso que Romanos fala que o pendor para o espírito produz vida e paz.
Quer dizer, que pendor? O pendor do que eu sou. Aquilo que eu sou, do meu espírito. Quando eu pego o meu espírito, quando eu pego a minha alma, perdão, e pendo ela para o espírito, quando eu pego a minha mente, a minha vontade, a minha emoção, o meu ser, e dou aquela pendida, quando eu busco as coisas de Deus, quando eu me volto ao meu interior, aonde está o Espírito de Deus, é vida e paz. Mas por outro lado, quando eu pego essa minha vontade, essa minha emoção e pendo e dou um espacinho só para a minha carne, irmãos, é morte. Por quê? A parte externa é o nosso corpo, que ainda não foi transformado. Você está sujeito à doença. Nós estamos morrendo. A ação da morte atua todos os dias no nosso corpo. Nós morremos, nós envelhecemos. Isso significa o atuar da morte. Por isso que você pega doença, gripe, câncer, tumores, coisa. Todo mundo pega isso por quê? Porque está aqui, a morte está aqui, ó. Mas um dia, quando o Senhor nos transfigurar, nós vamos receber um corpo de glória. Aí não haverá mais atuação da morte. Isso vai ser nosso arrebatamento. Mas hoje, irmão, nós ainda estamos sujeitos a esse corpo de carne ainda. Sujeito às suas falhas, às suas fraquezas. E Deus já trabalhou, já salvou o nosso interior e quer expandir essa vida. Ele quer esse amarelinho aí, ó. Ele quer pintar tudo isso aí. Atuando, saturando a nossa alma até o dia que Ele nos transfigurar no corpo. Então, o trabalhar de Deus hoje no nosso ser, irmãos, é de dentro para fora. Porém, Satanás utiliza, a outra figura ali, você vê, Satanás utiliza de fora para afetar o nosso espírito, para atingir o nosso espírito. Satanás quer te entulhar de pecado diante dos olhos, fazendo a sua carne, os seus olhos, né, a sua cobiça, a sua concupiscência, seus anseios, fazendo com que a gente ame mais o mundo, para que daqui de fora nós sejamos contaminados no nosso homem interior. E anulemos a busca, anulemos a consagração, anulemos a adoração, a santificação. Anula tudo, irmãos. Por quê? Sofremos influência de fora para dentro. E Deus hoje está trabalhando em você de dentro para fora. Então, quando você pecar, quando a gente cometer pecado, não fica debaixo da culpa do diabo, não. Levanta, arrepende-te e volta. Peça perdão, fala, Senhor, eu quero prosseguir, porque dentro de mim já tem o Espírito da vida. Eu já estou salvo, já fui regenerado, eu quero é que essa vida continue saturando. De repente, irmãos, algumas coisas que você falava, você já não fala mais. Algumas atitudes horríveis que a gente faz, de repente a gente para de fazer. Alguns costumes mundanos que talvez a gente tenha, de repente a gente deixa de ter. Por quê? Isso é o saturar da vida de dentro para fora. Saturando a sua emoção, a sua vontade, a sua mente. Mudando a sua forma de ver as coisas. Esse é o trabalhar de Deus hoje em nós, irmãos. Obrigado. A alma é o nosso ser psicológico, que devido a essa influência nos bombardeia o tempo todo. E nós precisamos aprender a ir para o Senhor. Tem um hino que nós cantamos, muito, muito bonito, ele é muito propício para isso aqui que eu estou dizendo. É o hino 9,6. É, Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver, que eu não me engane mais, mas tudo possa ver. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro, eu rogo a ti, Senhor. E esse hino, ele diz assim na estrofe 2, muito pouco sei de mim, me engana o coração, pois penso certo estar em meu orgulho vão. Muitas vezes nós achamos que nós estamos certos no nosso orgulho, que está tudo certo, é isso mesmo, está certo. E está no orgulho, está errado, e estamos achando que está tudo ok. A estrofe 5 desse hino fala assim, e quanto ao teu guiar, não há clareza em mim, propenso a me isolar, eu me desvio assim. E a que mais me pega aí é a estrofe 4. Na vida interior, a vida espiritual, confundo eu aqui com o viver carnal. Muitos filhos de Deus vivem na carne, achando que está vivendo no espírito. Porque confunde. Olha só, na vida interior, a vida espiritual, eu confundo com a vida carnal. Que situação deplorável. Confundir a vida espiritual com a vida carnal. Quantos filhos de Deus você vai conversar com ele que você assusta, você até duvida se ele é regenerado ou não. Falando, não é possível, irmão, você pensa assim? Não, é claro, irmão.
Ele fala com a convicção. Mesmo que você pensa dessa forma, sim. Está convicto de que aquilo que ele está falando para você está certo, está diante de Deus. Aí você vai diante do Senhor e fala, meu Deus, tem misericórdia, né? A pessoa está cega, toda carnal, e está achando que aquilo é espiritual. Que o Senhor, nós precisamos de luz, irmãos. Que a luz da vida, né, desvaneça todas as trevas. E nós temos também a soberba da vida. Essa palavra aqui que João fala, soberba da vida, essa palavra vida é bios, né, que é a vida física, é a vida presente, a vida nossa, a nossa vida humana. Nós temos a vida zoé, a vida psique e a vida bios. A vida zoé é a vida de Deus, a psique é a nossa vida humana, a vida psicológica, e a vida física é essa vida do tempo presente. Tá? Essa soberba da vida, isso aqui é aquela ostentação, aquela arrogância, aquela alegria com coisa fútil que há no nosso ser. Quando você vai lá na palavra do semeador, em Lucas 8,14, aquela semente que cai entre os espinhos, você lembra o que a parábola fala? A palavra fala assim, ó, 8,14 de Lucas. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados. Com o quê? O que sufocou? Olha aí, a soberba da vida. O que sufocou? A soberba da vida. Que é o quê? Cuidados, riquezas, deleites da vida. Cuidado, riquezas, deleites da vida. Isso aí, irmão, é a soberba da vida. Se você olha, a soberba da vida é ruim, não, a soberba da vida são coisas legítimas. Cuidados, o que são cuidados? O que sufoca a palavra de Deus em nós? Os cuidados, os compromissos que nós temos, as contas que nós temos para pagar, a sobrevivência, pagar aluguel, pagar energia, pagar água, pagar isso, pagar aquilo outro, pagar imposto, são cuidados que nos sobrevêm. E isso, irmão, se não tiver a sua devida administração, isso nos sufoca. A palavra de Deus não dá fruto. E aqui fala riquezas. Riquezas de forma em geral. Seja riqueza financeira, riqueza de ego, riqueza de sabedoria, riqueza de saúde, sei lá, qualquer tipo de riqueza. Isso é soberba da vida. E por fim, deleites da vida. Isso faz o quê? Sufoca. E a palavra não chega a amadurecer. E Satanás usa essa soberba da vida para nos anular na questão da palavra. Isso tudo, irmãos, é o sistema que compõe as coisas do sistema de Satanás. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Dentro de todo esse sistemão do mundo criado pelo inimigo, tem inúmeras coisas que o inimigo usa para nos seduzir e nos atrair. Tá? Já falei alguns aqui, nós temos a comida, a moda, a indústria, comércio, a agricultura, os bens materiais, tudo, irmãos. Não que isso seja o problema, mas é que isso é usado para nos fazer amar o mundo. Tá? Isso é usado para nos atiçar a nossa concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Voltando ali em João 2,17. Diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa, irmãos. O mundo vai passar. A concupiscência do mundo também vai passar. A soberba da vida também vai passar. Tudo irá passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. O amor de Deus jamais passará. E nós estamos guardados no amor de Deus. Nesse amor de Deus. E aqui fala assim, aquele porém que faz a vontade. Fazer a vontade aqui, irmãos, não é assim, hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Não, não é uma vez ou outra. Fazer a vontade de Deus é uma vida, é um viver, é habitualmente, não é de vez em quando, não é ocasionalmente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece, aquele que tem um viver diante de Deus, diante da luz, esse permanece. Que o Senhor nos guarde. Eu vou terminar por aqui, irmãos, amanhã a gente continua, a gente vai dar um tempinho para os irmãos compartilharem. Mas que essa palavra não seja apenas um conhecimento um pouco mais sobre doutrina do mundo, mas que seja uma advertência para nós. Tá? Feche os olhos, irmão. Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela palavra, por Tua palavra que é a luz da vida, por Tua palavra que é salvação para nós, que é lâmpada para os nossos pés.
Tua palavra que nos tira cada vez mais desse mundo caído. Tua palavra que é salvação para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos tirado do envolvimento mundano. A cada dia o Senhor tem nos mostrado o caminho certo a seguir. A cada dia o Senhor tem conduzido nossos passos. Se nosso viver tem te entristecido, Senhor, nos perdoe. Se o nosso viver tem sido duro contra Ti, nos perdoe. Não desista de nós, não nos entregue, não nos deixe. Insista conosco, Pai. Porque o nosso desejo é Te amar cada vez mais. Nosso desejo é trazer o Senhor. O nosso desejo é voltar, é trazer a Tua volta e encontrar o Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nos dê vitória e discernimento a cada momento. Não nos deixe ser enganados por tudo aquilo que o mundo lança sobre nós. Nem enganados e nem seduzidos. Não nos deixe fazer aliança com esse mundo. Não nos deixe buscar abrigo e refúgio nesse mundo. Nos ensina a correr para o Senhor. A buscar o refúgio verdadeiro e a segurança no Senhor. É disso que nós precisamos. E isso é de fato a nossa verdadeira salvação. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.